no Evangelho de João, capítulo 3. Nós iremos começar a ler a partir do capítulo 2, o verso 23. E nós iremos ler até o capítulo 15. Então você vai começar em João 2, do capítulo 23, e nós iremos até João 3, 15. Nós estamos começando hoje uma série chamada Encontros com Jesus. Encontros com Jesus. Os evangelhos, eles são marcados por encontros. Diversas disciplinas que nós aprendemos, diversas doutrinas basilares da nossa fé foram vivenciadas em momentos onde as pessoas se encontraram com Jesus, onde Jesus encontrou pessoas. Quantas histórias belas, quantos ensinamentos profundos nós podemos retirar para as nossas vidas a partir de encontros e diálogos com Jesus. Imagine só se a Bíblia não tivesse o relato de Zaqueu, ou se nós não conhecêssemos sobre o que Jesus ensinou à mulher samaritana. Imagina só o que seria da nossa fé, o que seria da nossa moral, da nossa ética, sem Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7, o Sermão do Monte, onde Jesus, se assentando, encontrou uma multidão e começou a ensinar bem-aventuranças marcantes do reino. Por isso, a partir destes encontros que a Bíblia relata, nós iremos nos encontrar com Jesus. Você não vai estar se encontrando com uma palavra, você não vai estar se encontrando com o pastor ou com os membros, você vai estar se encontrando com Jesus, porque essa palavra, nunca se esqueça, ela é viva. Cada letra aqui registrada, cada sentença aqui colocada, cada parágrafo, cada verso, cada capítulo, são letras vivas que nos garante a certeza e a veracidade da nossa fé. Isso não é só mais uma história. Este é o momento ao qual você vai de fato se encontrar com Jesus. Este é o momento ao qual você vai de fato sentar à mesa com o Messias e aprender não a partir das minhas palavras, mas a partir daquilo que saiu da boca de Deus para os nossos corações. Quem está aqui pronto para se encontrar com o Messias? Amém? Ansioso. Olha só o que a Bíblia diz. Por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia a todos. Ninguém precisava lhes dizer como o ser humano é de fato, pois ele conhecia a natureza humana. Isso aqui é um abre-alas, uma introdução, uma palavra de passagem para o encontro, o primeiro grande encontro que nós temos de Jesus com uma pessoa, que é Nicodemos, que diz assim, ó: havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite, veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são provas de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da sua mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Ou em outras versões, a mais conhecida, né? Em verdade vos digo, né? Verdade, verdade vos digo. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz a vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo: é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer onde ele vem ou para onde ele vai, também é incapaz de explicar como pessoas nascem do Espírito. Como pode isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: você é mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade. Falamos daquilo que conhecemos e sabemos e vimos. No entanto, vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim, quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Espírito de Deus, a Tua palavra é suficiente para tocar os nossos corações. Nós amamos a Tua palavra, por isso nós nos colocamos a meditar e a conhecer ela um pouco mais. Por isso eu te peço,
venha sobre nós. Que toda distração, que toda confusão, Senhor, venha ser dissipada. E que os teus ensinamentos eternos venham ser sedimentados, Pai, cimentados, concretados nos nossos corações, Pai. No nome de Jesus. Amém. Quero te contar uma história. Um mito grego, bem famoso. Existia um homem, um ser chamado Prometeus. Ele ajudou na confecção dos homens, né? E ele construiu um ser chamado a Verdade, Aletheia. Aletheia no grego, traduzindo de forma literal, significa verdade. E ele estava construindo a verdade, a personificação da verdade, e ficou um boneco de argila belíssimo, belíssimo. Porque se tem uma característica da verdade é que ela é bela, ela é bonita, né? E em dado momento, enquanto ele estava esculpindo aquela estátua, ele teve que sair. Um dos seus assistentes, chamado Dolo, ele aproveitou a saída do seu mestre e começou a esculpir uma imagem exatamente igual à Aletheia. No final daquela estátua, daquele processo, acabou a argila. E ele não conseguiu fazer os pés da estátua dele. Quando Prometeu chegou, ele olhou e viu duas estátuas belíssimas, iguais, semelhantes, sem nenhuma diferença. E ele se assustou. Ele ficou estupefado, ele olhou e falou assim: como pode parecer tanto? Você é muito bom nisso. Dolo era um ser ardilhoso, mentiroso, persuasivo. Era a representação disso tudo. E tanto que a gente tem a nossa palavra no português, né, o dolo. Quando alguém pratica dolo contra você, é que ele fez algo ruim contra você, né? Então, ele foi e resolveu não jogar fora a estátua que Dolo produziu. Ele colocou no forno para dar vida também. E quando saiu 2 estátuas equivalentemente belas. Quando você olhava para elas, você via que eram estátuas igualmente belas. Em um primeiro momento, você nem conseguia distinguir. Só que a Aletheia se levantou, a verdade se levantou. E ela começou a andar, formosa, sinuosa, bonita, bela, sem nenhum defeito. Suportou cada passo, cada curva, suportou cada momento. Depois que a Aletheia andou, a verdade, eles esperaram também a escultura do Dolo andar. Só que quando ela se levantou, porque ela não tinha pés, ela começou a manquejar. Ela começou a cambalear e ela não suportou a ação do tempo. Ela não suportou o teste. A essa estátua, eles deram o nome de pseudólogo, que significa falsidade. A falsidade, ela, às vezes, em um primeiro momento, ela parece verdade, mas ela não suporta o teste. Quantas vezes atitudes dos nossos corações, princípios que nós sedimentamos como certo, como verdade, quando colocados sobre o teste, quando colocados sob pressão, fracassa, não suporta, se revelam como falsos, se revelam como mentirosos, se revelam como algo doloso. Nicodemos, ele não era um homem qualquer. Nicodemos, ele não era um homem semelhante aos outros homens que Jesus tinha encontrado anteriormente. Nicodemos era um homem sério. Nicodemos era um fariseu, fazia parte do sinédrio. Nicodemos era alguém que as pessoas gostavam, era muito bem quisto. Mas ele precisava aprender aquilo que era de mais vital na vida cristã. E nesse encontro com Jesus dessa noite, nós iremos aprender aquilo que de fato importa na vida cristã. Se existe um nascimento verdadeiro, de igual modo existe um nascimento falso. Jesus, o verso que eu li anteriormente, nós temos a apresentação de uma interpretação miraculosa de Jesus. A Bíblia, João nos relata que Jesus viu que essas pessoas acreditavam, mas a sua forma de crer não era real. A sua forma de acreditar em Cristo não era verdadeira, não suportava a prova, não suportava a adversidade. Era igual a estátua, o pseudólogos, era falsa, era falsidade. O capítulo 2, o capítulo 1 de Jesus, nós temos Jesus ali sendo iniciado, aquela abertura prefacial escrita por João, apresentando o Logos, no princípio era o Verbo. A partir do capítulo 2, nós temos Jesus realizando o seu primeiro milagre. Jesus em um casamento, transformando água em vinho. Depois disso, Jesus se direciona para Cafarnaum.
Ele estava em Caná da Galileia, vai para Cafarnaum e fica ali uns dias. Fica ali uns dias com a sua família. Até que chega próximo à Páscoa. E Jesus decide passar a Páscoa em Jerusalém. Passar este momento extremamente importante lá na Cidade Santa. E assim ele faz. Pega o pessoal que andava com ele e saiu em direção a Jerusalém. Chegando lá, nós temos um dos momentos muito viscerais de Cristo. Cristo chegou no templo e viu o templo cheio de pessoas dolosas, cheio de estátuas falsas, falsos religiosos. Gente, às vezes nós apelamos muito para frases de impacto, frases estéticas, né? Para falar, Jesus não é religião, Jesus, isso aqui não é religião, isso aqui é Jesus. Mas Jesus, ele é religião. Jesus, ele é religião. Tiago, ao nos apresentar uma proposta diferente, ele diz, a verdadeira religião. Quer dizer que Jesus, ele é religião, mas não é religião dos homens, não uma religião falsa, a verdadeira religião, a alitéia religião, aquela que se doou por cada um de nós. Jesus, quando chegou no templo, viu pessoas que o verniz dele era de religião, mas o coração era corrupto, o coração era falso. E ali, Jesus pega uma vara e começa a distribuir pancada para tudo quanto é lado. Começa a repreender. Vocês transformaram este lugar, que é casa de oração, em comércio. Muitas pessoas, de forma hedionda, usa esse versículo, essa passagem, para falar mal de dízimo, de oferta ou de eventos. Jesus não estava falando sobre isso. Tanto que Jesus, diversas vezes, em diversos momentos no Novo Testamento, ofertou, foi lá e deu dízimo. Jesus estava falando das intenções. Jesus estava falando do coração, do significado por detrás da ação de cada uma daquelas pessoas. Não caia nessas ações e nessas frases prontas que nós vemos pessoas de internet falando e tal. Jesus, ele se importa com algo que é essencial. A partir disso, Jesus foi lá e limpou o templo. Só que ele foi e começou a executar milagres. Começou a fazer ações miraculosas que João não nos relata. Nós sabemos disso a partir do verso que eu li, o 23. Mas João não especifica, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, Jesus curou tal pessoa. João não é claro. Mas nós sabemos o que aconteceu. Nós sabemos que Jesus foi lá e operou milagres. O ministério de Jesus é esse. O ministério de Jesus é dar vida a quem está morto, é curar o cego, libertar o paralítico da sua condição, é suprir a fome daquele que está passando fome. O ministério de Jesus é isso. Só que o problema é que a gente se apega só ao milagre. Jesus, ele não veio para ser um milagreiro. Jesus não é um agente mágico. Jesus não veio para essa terra para ficar brincando de transformar pão. Jesus não veio para essa terra para ficar brincando de fazer milagre, de curar as pessoas. Jesus veio com a intenção de nos liberar e nos libertar do inferno. Jesus veio para fazer discípulos que entendam e vivam o seu ministério. Isso não quer dizer que ele não cura, liberta, transforma. Ele faz tudo isso. E se eu fosse abrir aqui, eu tenho certeza que inúmeros milagres seriam testemunhados. Mas o ponto principal é que o evangelho não se resume a isso. 2000 anos se passaram. E quantas vezes nós somos tentados em nosso coração a se aproximar de Deus em busca disso? Quantas vezes nós deixamos com que esses elementos estéticos nos surpreendam mais do que a salvação que Deus trouxe aos nossos corações? Quantas vezes a nossa fé esfria, porque Deus não vai lá e não transforma aquilo que nós pedimos. Deus não vai lá e atende uma oração que nós queríamos. Quantas vezes nós abandonamos o barco simplesmente porque Deus não atendeu uma oração?
Quando Jesus chegou e disse, quando João relatou aquilo que Jesus disse, por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Jesus, porém, não confiava, pois conhecia a todos eles. Quem é que acredita em Jesus? Levanta a mão. Todos nós, senão você não estava aqui, né? Senão você não estava aqui, você estava em casa, nesse frio, tomando uma sopa. Só que a pergunta principal não é quem acredita em Jesus. É que se Jesus acredita em você. Jesus acredita na fé que você diz ter nele? Essas pessoas que estavam aqui, cercando Jesus, buscando em Jesus, se encontrando com Jesus, eles acreditavam em Jesus. João, é claro, por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. O problema é que eles não acreditaram em Cristo por quem Ele é porque Ele fez, por causa dos milagres que Jesus fez na Páscoa. Isso aqui é extremamente sério, é profundo, é algo necessário de reflexão, porque é o seguinte, o templo estava cheio, era um monte de gente que acompanhava Jesus, a comitiva de Jesus era abarrotada, mas na hora de levar a cruz, um monte foi embora, ficou ninguém. Como diz lá na minha terra, na hora de secar o bagaço, todo mundo vaza. Meu irmão, a vida cristã é muito mais do que momentos de glória. A vida cristã, no dia a dia, é cruz sendo levada. A vida cristã não é essa Coca-Cola gelada que muitas pessoas dizem. A vida cristã, ela é uma vida de aflição, mas é uma vida de vitória. A vida cristã é uma vida ao qual nós vivenciamos dificuldades, mas também nós vivenciamos dependência naquele que é todo-poderoso. A vida cristã é uma vida onde nós encontramos diversas adversidades, mas nenhuma é capaz de nos privar do céu. A vida cristã, ela é cheia de espinhos, mas aquilo que nos espera depois dessa vida, que é passageira, como fumaça ao vento, nada pode roubar, nada pode furtar, força alguma pode nos privar, se nós de fato vivermos para Cristo. Mais do que acreditar em Deus, você precisa saber se Deus acredita em você. Mais do que dizer que você é cristão, Deus precisa olhar lá de cima e falar: esse é meu filho amado. Esse é meu filho amado. E eu não estou dizendo aqui que é porque você tem erros, falhas, que você não é cristão. A minha pregação não é um dedo em riste na sua cara dizendo que você vai para o inferno. Não é isso que eu estou dizendo. O meu pedido hoje, a partir desse encontro com Jesus, é para que nós venhamos entender o que é o novo nascimento. E que nós venhamos aceitar viver este novo nascimento. Que nós venhamos esquadrinhar os nossos corações e limpar tudo aquilo que, por mais que pareça visualmente certo, por mais que tenha visualmente uma aparência de cristão, mas que na sua concepção não seja, que nós venhamos limpar tudo isso. Que nós venhamos nos entregar e mergulhar em uma vida cristã genuína, verdadeira, que suporte todas as dificuldades, por mais intensas e agudas que elas sejam. Por mais que a morte venha bater na minha porta, a minha vida cristã precisa suportar a isso. Por mais que a adversidade venha cercar a minha casa, a minha vida cristã, quando eu sou um novo nascido, ela precisa suportar tudo isso, porque se ela não suportar, nós não somos nascidos de novo de fato. A minha pregação aqui hoje
não é um dedo para te acusar, é uma mão para te conduzir, para te levar em direção ao encontro genuíno com Cristo, te levar a entender o que de fato é ser nascido de novo. O cristianismo é um paradoxo. Paulo diz que a vida cristã é loucura para quem está fora. E é de fato loucura. Não é porque é doidinha, legalzinha, não. É porque as pessoas que estão fora de Cristo não conseguem entender aquilo que a gente faz. Eles não acham lógico, eles acham bobo, eles acham besteira. Mas para nós é verdade indiscutível. A vida cristã não é invernizada, bem pintada, estética, legalzinha. Olha só, abram suas Bíblias comigo. Gênesis 22. Aquele que foi o pai da fé. Aquele que está como o primeiro dos hebreus. Aquele que tem a sua genealogia. Está na genealogia de Jesus. Aquele que deu início ao povo eleito pelo Senhor. Abraão. Olha só. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Deus disse, tome o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o em holocausto. Essa é uma das passagens mais absurdas das Escrituras. Essa é uma das passagens mais ferozes que nós encontramos em todos os relatos bíblicos. Abraão tanto pediu, Abraão tanto clamou, mas existe um detalhe muito importante. A promessa começou de Deus, não de Abraão. Não foi Abraão que começou clamando, ai Deus, me transforme em pai de multidões. Deus chegou e falou assim, Abraão, sai da onde você está, sai de próximo da sua família e pega suas coisas e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus chamou Abraão. Deus prometeu, eu vou te fazer pai de multidões. Eu vou te dar um filho. Eu vou suprir aquilo que você tanto deseja, aquilo que você tanto sonha. Eu vou ser a sua resposta. E assim ele fez. E Deus deu um filho para Abraão. Mas em dado momento, Deus disse, Abraão, separa o teu filho, separa alguns servos e vai, porque eu quero o teu filho. Olha que loucura. Olha que coisa absurda. Mas Abraão nos ensina o que é ser nascido de novo. Porque Abraão em nenhum momento vira para Deus e diz, Deus, isso não. Deus, que coisa estranha é essa? Deus, não. Se for para fazer outra coisa, eu faço. Mas meu filho não. Deus, eu não tenho capacidade para isso. Deus, eu não tenho força para fazer aquilo. Lembra de Moisés? Capítulo 3 de Êxodo. Deus chega a se irritar com Moisés. Deus fica nervoso com Moisés. Moisés, pelo amor do meu nome, pega essa coisa e vai logo embora. Faz o que eu estou falando, rapaz. Deus se irrita com Moisés, porque ele fica questionando. Ai, minha língua é pesada. Ai, eu não tenho capacidade. Ai, não sei o que, não sei o que. Abraão ensina o que é ser nascido de novo. Abraão pega aquilo que ele tinha de mais valioso. E eu tenho certeza que naquele instante, aquele pai estava com seu coração extremamente desesperado. Eu tenho um filho de 1 ano. Hoje eu consigo entender essa passagem como eu não entendia há 1 ano e meio atrás, há 1 ano atrás. Eu fico me colocando no lugar de Abraão. E é engraçado que Deus chega e fala assim, o teu filho que tu tanto amas, separa o teu filho que você tanto ama e traz ele para mim. 3 dias de viagem, 3 dias do coração de Abraão sendo amassado pela dúvida, mas ele era nascido de novo.
3 dias onde Satanás cirandou, tentando semear a dúvida no coração. Você tá louco, Abraão? Faz isso não. Você ouviu coisa estranha. Esquece isso, rapaz. Volta para sua casa. Abraão era nascido de novo. Ele errou. Um mentiroso contumaz. Tinha um problema sério com a mentira. Ele pecou. Mas todas as vezes ele consertava isso em Deus. E quando era necessário ele doar o seu tudo, ele nem pestanejava, ele armava tudo, ia lá, pronto para se entregar a Deus. Entenda, não é porque você faz as coisas certas que você é necessariamente nascido de novo. Antes de vir para a igreja, eu bebia e agora não bebo mais. Nossa, eu era igual um Opala 6 cilindros, passava o final de semana todo bebendo. Agora eu não bebo mais não. Não, eu era uma chaminé. Pensa naquela chaminé que vai de Apiúna para frente ali, ó. Eu fumava 3 carteiras de cigarro num dia. Agora, não fumo mais. Quantas vezes nós achamos que, porque nós conseguimos construir um verniz estético na nossa vida, nós somos nascidos de novo. Quantas vezes nós achamos que só porque a gente é bonzinho, nós somos nascidos de novo. Mas todas as vezes que nós somos colocados à prova, a gente manqueja e cai. Somos inconstantes, intransigentes, insatisfeitos. Temos no nosso coração um buraco que nunca é suprido. Nada do que Deus faz é suficiente. Quantas vezes nós não suportamos a prova e o teste de ser cristão? Você sabe por que Jesus disse aqui que essas pessoas não eram verdadeiramente cristãs? Não eram nascidas de novo? Sabe por que Jesus chegou e concluiu que aquelas pessoas que estavam crendo nele não acreditavam de fato? Porque ele sabia, ele era consciente, ele era onipotente, e ele sabia que no momento que o laço apertasse, todos iriam correr. No momento em que fosse exigido deles uma mudança brusca no caráter, abrir mão de algo que eles desejassem muito, eles não iriam suportar. Lembra da historinha que eu contei no começo? Da pseudólogos? Ia manquejar. Ia começar a andar, mas não tem pé para andar. Quantas vezes a nossa fé ela é sem pé? Ela aparentemente é igual uma fé verdadeira. Esteticamente, quem vê de frente, assim, quem nos vê de frente, olha e fala, não, ali vai um cristão verdadeiro. Mas quando é colocado de pé para andar, para suportar o peso da vida, montou no chão. Ser cristão é muito mais do que fazer aquilo que socialmente é certo, moralmente é correto. Isso é obrigação. Ser cristão é uma vida escatológica. Sabe o que é uma vida escatológica? É uma vida que está pronta para viver o eterno. E esse é o maior desafio de cada um de nós. Porque essa vida, gente, por mais que ela tenha dificuldades, ela é legalzinha de viver, ela é boa de viver. Pô, meu filho faz uma gracinha, eu passo mal de rir. Aprendeu a andar, fica igual um bobo lá, tem bicho mais bobo que pai, é uma delícia, é uma delícia. Ninguém quer morrer. Mas entenda, você não nasceu para essa vida. Você é um ser escatológico. Você nasceu para viver aqui, mas o seu destino é a eternidade. Você nasceu para passar por coisas dessa terra, mas entenda, mais importante do que as coisas dessa terra, são aquilo que é eterno. Aquilo sim é verdadeiro. Não é uma cura nessa terra que vai te credenciar aí ao céu. Jesus curou um monte de leproso, ninguém voltou. Sentiu lá, nossa, vou voltar. Você é um ser escatológico. O que importa é você abraçar a fé cristã de forma completa, com os seus problemas e os seus privilégios, com as suas dificuldades
e as suas bonanças. Isso é estar pronto para nascer de novo. E Jesus, Ele nos traz, a partir do seu exemplo, a Nicodemos, o que é o novo nascimento. Eu já falei para você o que não é o novo nascimento. E para nós encerrarmos, eu quero te apresentar, a partir de um encontro que você não vai ter comigo, mas vai ter com Cristo, a partir da palavra dele, o que é um novo nascimento. A primeira coisa é que ninguém é salvo por posição. Não é porque você tem 10 anos de crente, 30 anos de crente, ou que você tem uma semana de crente, que você é ou não é salvo. O que salva é o coração contrito. O que salva é ser nascido de novo. Entenda, a frase nascido de novo remete à perspectiva de uma nova vida, extremamente completa. Quando você aceita Jesus e nasce de novo, a sua vida se transforma completamente. Não é uma repaginada. Tem gente que acha que a vida cristã vai dar uma repaginada na sua vida antiga. Não é porque vai trazer algo que foi melhorado. É algo que foi novo. É feito de novo. É completo. É eterno. Não é mais limitado às raias da humanidade. Ser nascido de novo é entender que você não é mais não pertence mais a este mundo. É entender que de fato o que importa é a vida com Deus. É entender que você nasceu para doar o seu todo a Ele. Os seus interesses mais íntimos pertencem a Deus. A sua empresa, o seu trabalho, as suas finanças pertencem a Deus. A sua família pertence a Deus, mesmo que Ele peça a elas. Assim como pediu para Abraão. Pertence a Deus. Os seus achismos e opiniões pertencem a Deus. Você não acha mais nada. Você acha aquilo que Cristo disse. Você pensa aquilo que Cristo disse. Ai, eu não vou na igreja mais, porque eu não gostei do que o pastor falou. Não vou na igreja mais, porque eu não estou sentindo mais aquele negocinho que eu sentia, aquele calorzinho que eu sentia quando o pastor pregava. A vida cristã é uma vida de maturidade. É uma vida de maturidade. Sabe o que é ser maduro? É você fazer aquilo que você não gosta, mas precisa. Às vezes você não gosta do seu trabalho, mas por que você está lá? Você precisa. Você pode não gostar do seu irmão, mas sabe o que é ser nascido de novo? Pegar o seu não gostar, dobrar, colocar no bolso e amar Ele sobre todas as coisas, como você se ama. Você pode não gostar da pessoa que está do seu lado. Você pode achar seu patrão a pior pessoa do mundo. Sabe o que é ser novo nascido? É você amar Ele sobre todas as circunstâncias. É o seu parente que te caluniou, mas você vai lá e vai dar um abraço sincero, porque você é novo nascido e ama Ele sobre todas as coisas. É você perdoar quem te machucou profundamente. Perdoar de fato. É você se anular se for preciso. Mas para que o reino dele seja evidenciado e engrandecido, você se anula. Você se limita. Você cala a boca. Você fecha. Segura o homem velho lá dentro. Porque você é um novo nascido. É você fazer aquilo que você acha que você não gosta, mas que se for da vontade de Deus, você é um novo nascido. É você entendendo que o seu trabalho é importante, a sua família é importante, os seus quereres são importantes, mas a sua vocação em Deus é mais importante do que tudo na sua vida. Que mais importante do que você ganhar o dinheiro do pão de cada dia é você encontrar alguém na fila do pão que Deus colocou do seu lado e falar: Jesus te ama e quer transformar a sua vida, e através da ação do Espírito Santo essa vida ser completamente mudada.
Ser nascido de novo é você viver procurando pontos que Deus colocou para falar dele, oportunidades que Deus planejou para ser vocação, para ser reino. É entender que a sua evangelização é maior do que todas as coisas. Às vezes você tem 10 anos de crente, 3 anos de crente, uma semana de crente, e nunca falou de Jesus para ninguém. Você já veio aqui, já fez uma campanha, e você deve fazer. Jesus nunca negligenciou quem vinha pedindo alguma coisa para ele. Nunca, nunca. Você deve fazer, você deve pedir, você deve buscar. A Bíblia nos ensina e nos incentiva a fazer isso. Mas a vida cristã não é só isso. A vida cristã é você fazer igual a mulher samaritana, no próximo capítulo, João 4, que escutou sobre Jesus, encontrou-se com Jesus, ouviu falar da verdadeira adoração, se arrependeu dos seus pecados, e no mesmo instante, naquele mesmo momento, entrou na cidade e falou de Jesus, e toda a cidade foi encontrar com Jesus. Ela não fez um curso teológico. Não, primeiro eu vou me capacitar. Primeiro eu vou ler toda a Bíblia. Primeiro eu vou esperar porque eu sou tímido. Ela entendeu porque ela nasceu de novo. E ela foi. Eu não sei o que ela falou, mas toda a cidade veio. Toda a cidade foi tocada por alguém que tinha poucas horas de crente. Pouquíssimas horas. Que nessa noite nós viemos orar para que o Senhor toque os nossos corações. Não saia dessa noite achando que essa é uma pregação para te acusar, para colocar o dedo na sua cara. Você é isso, você é aquilo. Não é isso, não é isso. Esse é um encontro com Jesus para te lembrar que você tem uma vocação, que você não é obra do acaso, que você nasceu para falar do nome dele, para evidenciar a glória dele, para expulsar demônio, para curar quem precisa ser curado, para libertar cativos, para transformar vidas. Você nasceu para isso. Você não nasceu para trabalhar até se aposentar, e quando se aposentar, sentar na cadeira de balanço e ficar lá passando seus dias. Você não nasceu para isso. Você nasceu para a sua vocação. Você nasceu para o céu. Você foi criado por Deus. Não foi seu pai e sua mãe que simplesmente te geraram. Deus te projetou. Deus te chamou mesmo quando você estava no ventre da sua mãe. Deus te separou. Deus te escolheu. Nasça de novo. Nasça de novo. Viva uma vida plena nele. Seu trabalho vai passar assim, ó. Seus gostos e hobbies vão passar assim. Seu cônjuge vai embora ou você vai embora primeiro. Os filhos casam e seguem a vida deles. Mas aquilo que nós fazemos para o reino, isso a traça não rouba. Isso não é corroído. Isso é eterno. Isso é o novo nascimento. Para além dos seus problemas, que nessa noite você venha colocar sobre todas as coisas o reino de Deus. Para além das suas opiniões, que nessa noite você venha colocar sobre todas as coisas a vontade de Deus. Para além dos seus desejos, dos seus anseios, das suas dificuldades, que você venha arquear o reino de Deus a uma posição nunca antes alçada na sua vida.